Olá. Vamos pensar um pouco no futuro da conexão. Imagina assim, uma internet tão absurdamente rápida que baixar um filme inteiro, sei lá, em 8K, leva menos tempo que piscar o olho. Algo como 50, talvez até 100 vezes mais veloz que o 5G que a gente ainda está começando a usar de verdade. Parece coisa de filme, né? Mas é a promessa do 6G, a próxima grande revolução na conectividade. Hoje, a gente vai investigar a fundo essa tecnologia. O que exatamente é o 6G, além dessa velocidade toda? Como ele pode, de fato, transformar nosso dia a dia, nosso trabalho, o jeito como a gente interage com o digital. E, claro, o mais importante para nós. Como é que o Brasil está se posicionando para essa nova era? Quais são as barreiras que a gente tem pela frente? Exato. E é fundamental entender que o 6G não é só mais rápido. Não mesmo. A ideia é uma rede pensada desde o início para integrar de forma nativa mesmo tecnologias como inteligência artificial, realidade aumentada, sabe? É uma rede projetada para suportar uma comunicação massiva muito mais avançada entre máquinas, algo que vai bem além do foco que o 5G tem hoje. Embora a gente ainda esteja falando de pesquisa, de desenvolvimento, a implementação comercial mesmo, olha, só lá para depois de 2030. Mas já dá para ter uma ideia do potencial transformador disso tudo. Ok. Vamos tentar desembrulhar isso melhor, então. Além da velocidade pura, a gente está falando de picos teóricos de até 1 terabit por segundo, é isso? Tipo, um número quase abstrato. O que mais diferencia o 6G do 5G? Porque só a velocidade já parece incrível, mas eu sinto que tem mais coisa aí, né? Ah, tem muito mais. A velocidade é o que chama atenção primeiro, claro. Mas talvez o ponto mais revolucionário seja a latência, o tempo de resposta da rede. As projeções falam em reduzir essa latência para níveis assim de microsegundos. Talvez até 1000 vezes menor que a do 5G em algumas situações. E isso não quer dizer só que o vídeo carrega mais rápido, entende? Significa que a interação com aplicações remotas pode se tornar, nossa, praticamente instantânea. Como se fosse local. Uau! E isso conecta com uma mudança de foco, sabe? O 5G já avançou bastante, conectando celular, viabilizando cidades mais inteligentes. O 6G, ele expande isso radicalmente. Ele vai operar em frequências bem mais altas, o que permite mais capacidade, mas também, claro, traz desafios de cobertura. E o ponto fundamental, ele é projetado não só para suportar, mas para integrar profundamente a IA, a realidade aumentada, a internet das coisas, numa escala e complexidade que hoje a gente nem consegue gerenciar direito. Enquanto o 5G melhora o que a gente já faz, o 6G quer habilitar o que hoje parece impossível. É aqui que a coisa fica realmente interessante, né? Como essa capacidade quase instantânea, essa integração profunda, muda as coisas na prática. Vamos além do streaming em 8K sem travar. Que tipo de coisa que hoje é inviável se torna possível com isso? Exatamente. Pensa no impacto transformador. A latência ultrabaixa, por exemplo, ela é essencial para veículos autônomos serem realmente seguros e eficientes. Não adianta só o carro ter seus sensores, né? Eles precisam se comunicar instantaneamente entre si com a infraestrutura da rua, trocando dados de posição, velocidade, intenção, o tempo todo. O 6G viabilizaria essa comunicação massiva e ultra rápida. Isso poderia reduzir acidentes de forma drástica. Uhum. Outro exemplo bem impactante, telemedicina. A gente já fala de consulta remota, mas o 6G pode habilitar cirurgias robóticas complexas. Imagina um especialista que está a centenas, milhares de quilômetros, controlando braços robóticos com precisão milimétrica, com feedback tátil em tempo real. Isso democratizaria o acesso a procedimentos muito complexos. Entendi. Então, o fio condutor é essa interação em tempo real, né? Seja entre máquinas, tipo os carros, ou entre um humano e uma máquina remota, como na cirurgia. Isso abre porta para experiências totalmente imersivas também, imagino eu. Realidade virtual, aumentada. Sem dúvida. Pensa em experiências de VR e AR que não são só visuais, mas que integram múltiplos sentidos, com resposta imediata. Jogos online com uma sensação de presença, de realismo que hoje a gente nem sonha. Treinamentos industriais, médicos em ambientes virtuais ultra realistas. E na indústria isso vira fábrica inteligente, flexível,
máquinas, robôs, sensores se comunicando sem fio. Aí você pode reconfigurar a linha de produção quase na hora, para atender demanda específica. A comunicação deixa de ser o gargalo, entende? Entendi. E você falou da inteligência artificial como algo central. Não só suportado, mas integrado. Como é que isso funciona na prática? A IA vai rodar dentro da rede? Essa é uma das mudanças de paradigma assim, mais fortes do 6G. Não é só a rede suportando o aplicativo de IA. É uma relação simbiótica. Funciona em duas frentes basicamente. Primeiro, a própria IA vai ser usada para gerenciar e otimizar a rede 6G. Pensa bem, bilhões de dispositivos conectados, de sensor minúsculo até carro e robô, cada um com uma necessidade diferente. Gerenciar isso manualmente? Impossível. A IA vai controlar o tráfego, alocar recurso, prever falha, otimizar consumo de energia da rede, tudo de forma autônoma, dinâmica. Faz sentido. E segundo, que talvez seja o mais disruptivo, a rede 6G vai funcionar como uma plataforma distribuída para oferecer serviço baseado em IA. Em vez de todo o processamento de IA acontecer lá longe no data center, parte dele pode acontecer mais perto do usuário, nos nós da própria rede. É o tal do Edge Computing turbinado. Isso significa acesso muito mais rápido, com menos latência e mais segurança, mais privacidade para aplicações de IA. Então, peraí. A rede deixa de ser só um cano por onde passam os dados para IA e passa a ser uma espécie de, sistema nervoso inteligente. Ela entende o contexto, facilita a inteligência ativamente. Exatamente essa é a ideia. A rede se torna contextualmente ciente, capaz de entender a necessidade da aplicação e otimizar a entrega do serviço de IA. Isso pode viabilizar desde sistema de segurança pública, que analisa imagem e prevê incidente em tempo real, até diagnóstico médico assistido por IA com resposta imediata. Otimização de logística, processo industrial, a conectividade e a inteligência se fundem de um jeito inédito mesmo. Certo, certo. O potencial é, gigantesco. Mas vamos trazer a discussão aqui para o Brasil. Quando é que a gente pode esperar ver algo assim por aqui? As estimativas apontam para a implementação comercial só depois de 2030, talvez lá para 2032. O 5G ainda está engatinhando em muito lugar do país. Faz sentido já se preocupar tanto com o 6G? Olha, é fundamental ter essa visão de longo prazo. Sim, 2030, 2032 parece longe, e o 5G vai continuar sendo a tecnologia principal por muitos anos, trazendo os avanços dele, mas a pesquisa, o desenvolvimento e principalmente o planejamento estratégico para o 6G precisam começar agora, porque os desafios são enormes. E o principal deles para o Brasil, sem sombra de dúvida, é a infraestrutura. Ah, sim. Imagina. O 6G vai exigir um investimento colossal. A gente está falando de uma densidade muito maior de antenas, uso de frequência mais alta, que exige tecnologia nova, muita fibra ótica para conectar tudo e equipamento de rede muito mais sofisticado, mais caro. Isso demanda um volume de recursos gigantesco, tanto do governo com política de incentivo, regulação, quanto das operadoras privadas. E ainda tem toda a questão regulatória, né? Definir, licitar as novas faixas de frequência. É um processo complexo global e nacional. E sendo realista, a cobertura inicial não vai ser para todo mundo, né? Provavelmente a gente vai ver aquele padrão de sempre. É o mais provável. A cobertura inicial, quando chegava, deve se concentrar nos grandes centros urbanos e talvez em aplicações industriais específicas, onde o investimento se paga mais rápido. A expansão para a área mais remota, menos povoada, vai ser um desafio ainda maior. Considerando o custo e a complexidade técnica do 6G... E além do desafio do hardware, do dinheiro, tem a questão humana, né? O talento. Eu vejo muita discussão sobre 6G no Brasil mencionando as dificuldades de segurar profissional qualificado aqui. Isso não pode ser um gargalo tão grande quanto faltar antena. Com certeza absoluta, é uma preocupação muito séria e, olha, talvez um dos desafios mais críticos mesmo. O Brasil forma excelentes engenheiros, cientistas da computação, especialistas em telecom, em IA,
gente muito boa. Só que a gente enfrenta aquele fenômeno triste da fuga de cérebros. Muitos desses profissionais super qualificados que o país investiu para formar acabam recebendo proposta melhor lá fora. Salário, condição de pesquisa, carreira, e vão trabalhar na Europa, Ásia, Estados Unidos. Para que o Brasil não seja só um consumidor dessa tecnologia nova, mas também participe do desenvolvimento, da implementação, reter esses talentos nossa, crucial. Mas tem iniciativa tentando lidar com isso, né? A gente não está parado esperando 2030 chegar. Tem projetos como o Brasil 6G, por exemplo. Felizmente, tem movimento sim. O projeto Brasil 6G é um exemplo importante. Ele é financiado com cerca de 21 milhões pela RNP, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, usando verba do MCTI, Ministério da Ciência e Tecnologia, e já está avançando. Começou mapeando demanda específica do Brasil que o 5G talvez não atenda, depois propôs soluções e agora está numa fase importante, testar protótipo em ambiente que simula condição real. Isso é fundamental para entender viabilidade e custo. Outra iniciativa relevante é o Centro de Competência Embrap 5G e 6G, que foi lançado em 2023. A ideia é um investimento de 60 milhões em pouco mais de 3 anos. E o foco é justamente atacar as duas frentes, capacitar mais gente e desenvolver tecnologia aqui mesmo, apoiando até startup na área. São passos muito positivos, mostram que tem consciência da importância estratégica. Mas, assim, criar um ecossistema de inovação forte o bastante para segurar os melhores talentos é um desafio contínuo, exige política de longo prazo e investimento sustentado. Considerando todo esse cenário, o potencial é enorme, mas desafios gigantescos, em um horizonte ainda meio distante, o que dá para fazer agora para se preparar? Para o consumidor comum, como eu, imagino que seja mais esperar e trocar de aparelho quando a hora chegar, né? Adquirir dispositivo compatível quando o 6G estiver aí, comercialmente. Mas para as empresas, para o setor público, a preparação tem que começar bem antes. É fundamental que as empresas já comecem a mapear como o 6G pode impactar o negócio delas. Planejar a médio e longo prazo, investimento em infraestrutura, adaptação de processo. Certo. E talvez o mais importante, investir na capacitação das equipes. Os profissionais vão precisar entender as novas possibilidades que o 6G, junto com o IA e outras tecnologias, vai oferecer. O setor educacional também tem um papel-chave nisso. Adaptar currículo, método de ensino, para preparar os estudantes para um futuro ainda mais digital, mais conectado, usando as ferramentas que o próprio 6G pode oferecer. E um ponto que me parece crítico: segurança. Com essa explosão de conectividade, bilhão de dispositivo trocando dado, IA na rede, a chance de ataque cibernético se multiplica demais, não? Sem dúvida alguma. Segurança e privacidade de dados têm que ser pensadas desde o dia zero do projeto da rede 6G e das aplicações. Não dá para ser algo que se pensa depois. Vai precisar de um novo paradigma de cibersegurança, mais distribuído, inteligente, adaptativo. Por outro lado, isso também é uma oportunidade enorme para a inovação. Empresa, desenvolvedor, pesquisador que começar a pensar agora em solução e serviço que explorem de forma segura e eficiente todo esse potencial de velocidade, baixa latência e inteligência nativa do 6G, com certeza vai ter vantagem lá na frente. No fim das contas, todos nós vamos ter que adaptar nossos hábitos, nossa mentalidade, para viver e trabalhar num mundo ainda mais conectado e inteligente. Resumindo, então, o 6G se apresenta não como uma simples evolução, sabe? Mas como um salto tecnológico mesmo. Promete transformar radicalmente nossa experiência digital e setores inteiros da economia. Com velocidades que hoje parecem irreais, resposta quase instantânea e essa fusão profunda com a inteligência artificial, tornando a própria rede mais, digamos, esperta. Exato. Mas é fundamental manter o pé no chão, né? Especialmente no contexto brasileiro. A concretização dessa promessa por aqui, prevista só para depois de 2030, esbarra em desafios imensos. A necessidade de investimento massivo em infraestrutura, o custo alto da tecnologia nova, as questões regulatórias complexas e talvez o ponto mais sensível, nossa capacidade de formar, atrair e principalmente reter os profissionais super qualificados que vão ser necessários para desenvolver e operar essa nova era. A pesquisa avança, tem iniciativas importantes sim, mas o caminho é longo.
Exige visão estratégica, investimento contínuo e muita colaboração. Fica aqui uma reflexão final para quem nos acompanha. Para além do download instantâneo e do jogo super realista, que são as coisas mais fáceis de imaginar, como é que uma rede que já nasce com a inteligência artificial no seu núcleo pode mudar a própria natureza da informação, da comunicação, da interação humana? De jeitos que hoje a gente nem consegue prever direito. Que novas possibilidades incríveis e talvez que novos dilemas éticos, sociais, surgem quando a IA vira parte da infraestrutura que conecta todo mundo. É algo para a gente pensar enquanto essa nova era tecnológica se aproxima lá no horizonte.